A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oiê! Você lembra quando a gente tinha aqueles computadores de mesa gigantescos que ocupavam praticamente a escrivaninha inteira e que se você chutasse um pouquinho o cabo, eles desligavam ou saíam da tomada, fazendo com que você perdesse o seu trabalho da escola, já que você não tinha salvo no Word e não existia autossalvamento na época? Pois então, as Big Techs estão aproveitando a onda de inteligência artificial para estimular o renascimento do mercado de PCs. Empresas de tecnologia como a Microsoft e a Qualcomm embarcaram em uma campanha de marketing para um novo tipo de computador, que é apelidado de PC com IA, ou o PC com inteligência artificial, prometendo os recursos mais tecnológicos incorporados em seus notebooks e desktops. A estratégia do dia de hoje é falar sobre a disputa incessante no mercado de tecnologia para ver qual empresa fica em primeiro lugar no desenvolvimento de novos aparelhos que usam inteligência artificial. A gente também vai falar por aqui sobre o impacto político na França, que está deixando o mercado receoso com incertezas após uma vitória surpreendente da coalizão de esquerda no país. E vamos falar ainda sobre o clima extremo na China, que está ameaçando a produção agrícola do país. Se você é um ouvinte frequente, não escutou o episódio de ontem, você não tá maluco, esse aqui é sim o antigo Ouvir no Podcast. Eu sou Ana Carolina Zitlag e vou seguir contando historinhas e notícias importantes para você, explicando do meu jeito, às vezes imitando um Mickey, às vezes imitando uma foca, depende da sorte do seu dia. Para você ficar ligado em todas as mudanças de nomes de podcast que acontecerem por aqui ao longo da história, é só você se inscrever aqui, ativar as notificações e também, por que não, recomendar aí para um amigo, uma amiga, um crush, uma pessoa importante na sua vida que você acha que precisa se atualizar sobre economia, negócio, geopolítica, esportes, música, pop, Taylor Swift e tudo mais que há de bom. Vamos às notícias. A ausência de um vencedor claro nas eleições parlamentares francesas levou investidores a alertarem para a turbulência no mercado nas próximas semanas, em meio ao impasse político. A gente falou exatamente sobre isso no episódio de ontem. Se você realmente não escutou, corre lá para escutar um pouco também sobre o panorama econômico que faz com que a França tenha uma relevância tão grande dentro da União Europeia, logo dentro da economia global. O índice CAC 40 da Bolsa de Paris, que é o principal de lá, como se fosse o Ibovespa da França, chegou a subir, com o alívio de que nenhum grupo político, de esquerda ou de direita, ganhou poder suficiente para implementar grandes mudanças, mas depois voltou a ser derrubado pelo clima de incerteza. A ansiedade ainda é elevada e o mercado receia que os gastos do governo aumentem nos próximos meses, agravando o conflito com a União Europeia sobre o déficit das contas públicas. Segundo Christoph Bauscher, que é diretor de investimentos do ABN AMRO Investment Solutions, em entrevista à Bloomberg News, haverá ainda alguma volatilidade nos próximos dias, semanas e meses. Segundo ele, os seus investimentos ficarão de lado. Ele estava com underweight, que é uma classificação de abaixo da média na dívida do setor financeiro francês, e vai manter essa posição. Ou seja, segundo a recomendação deste analista aqui, não compre a dívida do setor financeiro francês. Já o Bruno Cavalier, que é economista-chefe da ODO BHF, diz que, no geral, essa dissolução aí das expectativas introduziu um risco político e o resultado das eleições sugere que este risco vai perdurar até as próximas eleições, quer essas ocorram na data normal ou antes do esperado. O prêmio de risco francês não tem motivos para voltar ao nível de um mês atrás, quando este risco político não existia. Ficaremos por aqui, de olho na França e no seu novo cenário como um país de risco político. Veja só, um novo personagem neste tabuleiro emocionante. Secas em algumas regiões, excesso de chuvas em outras, e eu agora coloquei a minha skin de jornalista de praça local de televisão falando sobre o tempo. Inundações e tufões voltam a ameaçar a produção de soja, trigo e outras safras na China neste início de verão no hemisfério norte. Esse meu comentário inicial foi uma dor, já que nunca consegui este querido emprego na TV para apresentar o tempo. Voltando para a China, mais de 5.000 pessoas foram evacuadas e campos de arroz ficaram alagados após o rompimento de um dique na província de Hunan. As autoridades emitiram alertas de inundação em Shandong e Sichuan e avisaram que várias das hidrovias do país correm o risco de transbordar. As temperaturas ficaram acima do padrão em junho e vão ultrapassar ainda mais as médias históricas este mês, segundo o Centro Nacional do Clima da China. Diferentes partes do país foram atingidas por cheias, seca e tempestades tropicais,
ameaçando estimular a inflação de alimentos se a produção agrícola for afetada. Mais uma região do mundo aí afetada por climas extremos. A China vai ter mais eventos meteorológicos extremos nos próximos anos devido ao impacto delas às mudanças climáticas. A Administração Meteorológica da China iniciou uma nova revisão do zoneamento de regiões agrícolas, a primeira em 40 anos, para ajudar o setor a se adaptar. O leste, oeste e centro da China vão ter temperaturas entre 1 e 2 graus acima da média durante julho, de acordo com o Centro Climático. O maior risco de ondas de calor pode reduzir a produção de culturas como algodão e arroz. Ao mesmo tempo, o leste da China deve sofrer fortes chuvas e inundações este mês, aumentando o risco de desastres como deslizamentos de terra. A China já enfrenta precipitações recordes, enquanto o sudeste do país é atingido por mais tufões do que o habitual, de acordo com o centro, que prevê que 1 ou 2 ciclones tropicais devem atingir a região este mês. As principais áreas de cultivo de arroz no sul foram inundadas por enchentes, enquanto a seca mais ao norte danifica o trigo e atrasa o plantio de milho e soja. Lembrando que o desastre do Rio Grande do Sul também atrasou boa parte da produção mundial de vários grãos. Lembrando que o Caribe também está enfrentando problemas graves com questão de tempo. O furacão Beryl ganhou intensidade durante a noite de domingo, se tornou novamente um furacão. Ele tinha diminuído depois de atingir o Texas, mas agora ele ainda está com ventos de cerca de 130 km por hora, causando fortes chuvas, inundações e quedas de energia. O Beryl está progredindo para o interior do leste do Texas. Em algumas áreas do estado, causou tempestades e chuvas fortes que podem ser mortais. Na madrugada de segunda-feira, cerca de 250 mil moradores ficaram sem energia no estado. O furacão tinha sido rebaixado para uma tempestade tropical depois de deixar pelo menos 7 mortes no Caribe e na Venezuela. Agora ele está sendo considerado um furacão da categoria 1, o mais baixo, com esses ventos aí que variam de 119 a 153 km por hora. O que é que você procura quando você compra um computador? Se é que você compra um computador. Talvez você compre, porque talvez você seja gamer, e gamers gostam de ter computadores, ou você talvez trabalhe com edição de vídeo, e você também tem um computadorzão. Você pode ter várias profissões aí que usam um computadorzão. Mas existem vários recursos, hoje em dia, em que você pode colocar a sua atenção e o seu dinheirinho para ter a melhor experiência. Pois fique sabendo que a última tendência dos notebooks é que eles agora têm uma inclusão de um processador adicional feito sob medida para acelerar os recursos de inteligência artificial, como assistentes pessoais e a capacidade de automatizar tarefas. Finalmente, alguém te explicou o que a NVIDIA faz em apenas um parágrafo. Além de outras coisas, é claro, mas a NVIDIA é uma das maiores fabricantes de chips do mundo e justamente está crescendo exponencialmente por conta do desenvolvimento da inteligência artificial. Acontece que, ao contrário do que todos aí estamos pensando, apenas 3% dos PCs, os computadores, vendidos neste ano vão atingir o limite de potência de processamento da Microsoft para serem considerados um PC com inteligência artificial. Isso de acordo com uma empresa de pesquisa do setor, a IDC. Para persuadir os consumidores e as empresas de que é hora de comprar, o setor vai precisar oferecer uma variedade maior de PCs e fornecer softwares que tirem proveito do novo hardware. E eu sei, no meu vasto conhecimento de tecnologia, que software é um negócio que é dentro e hardware é um negócio que dá para pegar com a mão. Até o momento, os analistas e revisores também adotaram um tom cético em relação às capacidades de inteligência artificial dos novos notebooks. A utilidade é limitada porque poucos fabricantes de software, além da Microsoft, estão desenvolvendo recursos para utilizar os novos chips nas máquinas otimizadas pelas tarefas de inteligência artificial. Quem disse isso foi o analista financeiro focado no setor da Morningstar, Eric Compton. Ou seja, temos a ideia, mas não tem quem execute a ideia. É como na sexta série com minha amiga Pamela inventou o descascador de bananas, um artifício de inteligência além deste mundo que usava uma garrafa PET para descascar uma banana. Visionária, mas tinha alguma utilidade nesta sua invenção tecnológica? Não. Só que aí eu vou dar vários passos para trás, passos de robô para trás, para te lembrar que nenhuma tecnologia sai assim do forno, prontinha para o uso. Você sabe a história dos computadores, por exemplo? Ela começa, como talvez você saiba, com máquinas gigantescas, como o ENIAC, que foi desenvolvido em 1945, e o UNIVAC 1, lançado em 1951. Esses foram os primeiros computadores eletrônicos de propósito geral e comerciais, respectivamente, ocupando salas inteiras e que custavam milhões de dólares.
Nos anos 60, a chegada dos mini-computadores, como o PDP-8 da Digital Equipment Corporation, marcou um passo significativo nessa miniaturização dos computadores. Em 1971, a Intel revolucionou ainda mais a tecnologia com o lançamento do Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial que possibilitou a criação de computadores muito menores e mais acessíveis. O início dos anos 70 viu o nascimento dos primeiros computadores pessoais. O Altair 8800, lançado em 1975, é considerado por muitos o primeiro PC de verdade. Então, 1975, o primeiro PC de verdade. Caso você seja um fã da banda 1975, você irá lembrar disso junto comigo. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak lançaram o Apple I, seguido pelo Apple II em 1977, que se tornou um enorme sucesso comercial e ajudou a popularizar os PCs. Em 81, a IBM lançou o IBM PC, que rapidamente se tornou padrão da indústria. Equipado com o sistema operacional MS-DOS da Microsoft, o IBM PC e os seus clones, produzidos por empresas como a Compaq e a Dell, tornaram os computadores pessoais amplamente acessíveis e comuns em lares e escritórios. Já nos anos 90, foi marcado aí pelo avanço dos sistemas operacionais gráficos, pela ascensão da internet. O lançamento do Windows 95 pela Microsoft trouxe uma interface gráfica fácil de usar, enquanto a popularização dos navegadores da internet conectou milhões de pessoas ao redor do mundo. E aí a gente chega no novo milênio, em que os computadores pessoais seguiram evoluindo, como os laptops, que se tornaram mais poderosos e portáteis, enquanto os smartphones e os tablets ofereceram novas maneiras de acessar informações, se conectar com o mundo. Então fizemos agora um passeio desde 1945 até agora. Se eu tivesse uma boa cabeça de calculadora ou se eu fosse um computador, saberia dizer quanto tempo levou isso, mas faz muito tempo que tivemos aí para ter essa evolução dos computadores tal qual os conhecemos hoje em dia. E não será nada diferente com a inteligência artificial nos computadores. Fabricantes de aplicativos como a Adobe, a Salesforce e a SentinelOne rejeitaram um dos maiores fabricantes de PCs quando este lhes pediu que ajustassem o software para que as ferramentas de inteligência artificial pudessem ser usadas diretamente nos novos computadores a tempo do lançamento. Isso quem falou foi uma pessoa familiarizada com as discussões. Todas essas empresas fornecem recursos de inteligência artificial por meio da nuvem. A SentinelOne quer otimizar os seus produtos para PCs com inteligência artificial lá no futuro. Lá no futuro é ótimo, né? Mas provavelmente vai levar anos para que esses dispositivos atinjam uma proporção suficiente de máquinas. Por enquanto, os recursos de IA disponíveis são em grande parte artifícios, segundo um funcionário da Best Buy logo após o lançamento em junho, que pediu para não ser identificado por meio de repercussões profissionais. As máquinas conhecidas como Copilot Plus PCs estão limitadas a recursos como uma ferramenta preste atenção. Uma ferramenta que faz parecer que o usuário está olhando para a câmera durante uma reunião por vídeo, quando na realidade seus olhos estão focados em outro lugar. Assustador. Os modelos de inteligência artificial generativa podem ser usados para produzir imagens no dispositivo, mas ainda exigem conexão com a internet para moderação de conteúdo. Um recurso emblemático da Microsoft que permitiria que um usuário encontrasse facilmente atividades passadas no seu computador, chamado Recall, foi adiado, devido a preocupações com questões de privacidade. Parece que tudo é um sonho, não é mesmo? Está tudo evoluindo, tudo indo às mil maravilhas, mas não é sempre assim, não. Tem muitos percalços pela história. Os riscos de investir nisso são altos para muitas das empresas envolvidas. A Qualcomm, que é fornecedora dos novos chips, diz que está pronta para desafiar o domínio da Intel nas máquinas. Fabricantes de PCs como a Dell e a HP esperam que as máquinas voltem a estimular o entusiasmo dos consumidores por computadores. Só que essas empresas vão precisar garantir que o desempenho corresponda ao marketing para evitar os impasses anteriores, como o sistema operacional móvel da Windows, que teve vida bem curta. Mesmo que os recursos sejam limitados no momento, os PCs com inteligência artificial têm o potencial de alimentar uma onda de consumo de itens mais caros. Muitos consumidores, empresas e escolas compraram notebooks nos primeiros meses da pandemia, mas ainda não fizeram o upgrade. Os novos recursos de inteligência artificial vão ajudar a direcionar os computadores para opções mais sofisticadas. Por enquanto, o que é que os consumidores seguem buscando na hora de comprar um notebook? A duração da bateria. Isso é o mais relevante para um consumidor quando ele vai comprar um notebook. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu gostaria de fazer um disclaimer. Ontem pedi aí para que vocês deixassem o seu comentário
falando sobre o que achou da troca de nomes do Ouvindo um Podcast para o Estratégia do Dia, mas aí o Spotify, denúncia, o Spotify boicotou todo mundo, boicotou todos os produtores aí de podcast, porque eles fizeram uma transição dentro da plataforma e as caixinhas de comentários sumiram para nós, criadores de conteúdo. A gente não consegue ter acesso ao que vocês escreveram no dia de ontem. Sinto muito, Spotify. Spotify, me poupe, né? Assim que eu tiver acesso novamente ao que vocês têm para falar, trarei aqui os comentários de vocês para o nosso encontro matinal ou noturno, seja lá que horas você está ouvindo isso. Por fim, você pode ir lá no meu Instagram, ana.sieds, para falar o que você achou. Também, se você tiver uma reclamação sobre a minha pessoa, você pode ir na Bloomberlinia Brasil e reclamar com o pessoal de lá. E aí, se eu ver primeiro, eu vou deletar. Mentira, não vou fazer isso. Sou super justa. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Até amanhã.